Uma boa noite para quem nos acompanha nesta terça-feira, dia 8 de julho. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Supremo Tribunal Federal autoriza buscas e apreensões em investigação sobre desvio de emendas. Diego Brião. A investigação, que tramita sob sigilo, apura o desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares e fraudes em licitações envolvendo municípios cearenses. E STF vai decidir se exigência de exame criminológico para progressão de regime vale para crimes anteriores. Justiça reforça direito das pessoas com deficiência por meio de decisões que garantem inclusão e igualdade. Karina Chagas. Entre os processos de maior destaque sobre o tema está a ação direta de inconstitucionalidade, em que o plenário decidiu que escolas particulares devem cumprir normas que as obrigam a inserir pessoas com deficiência no ensino regular e fazer as adaptações necessárias sem repassar custos às mensalidades e matrículas. E ainda, STJ decide sobre suspensão da exigência do crédito não tributário. Agora são 6 horas e 16 minutos e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. STF vai decidir se a exigência de exame criminológico para progressão de regime vale para crimes anteriores. Confira agora com a repórter Karina Chagas. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a obrigatoriedade do exame criminológico para autorizar a progressão do regime prisional se aplica a condenados por crimes cometidos antes da entrada em vigor dessa exigência. O exame avalia o perfil do preso, considerando aspectos psicológicos e familiares, entre outros. A discussão teve repercussão geral reconhecida e a tese que vier a ser fixada pela Corte deverá ser seguida por todos os tribunais do país. Entre outros pontos, a Lei 14.843 de 2024 estabelece que o direito à progressão de regime está condicionado à boa conduta carcerária e aos resultados do exame criminológico. O tema chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de recurso extraordinário. No processo, o Ministério Público do Estado de São Paulo contesta a decisão do Tribunal de Justiça Estadual também de São Paulo, que entendeu que a nova exigência não retrocede a casos anteriores. A decisão baseou-se na Constituição, que determina que a lei penal não deve retroceder, salvo apenas para beneficiar o réu. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, a questão tem relevância e impacto social, podendo afetar uma parcela expressiva da população carcerária brasileira. O ministro também destacou que o Supremo vai avaliar em outro processo a aplicação retroativa da mesma lei no que diz respeito ao fim da saída temporária, mais conhecida como saidinha. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. E o STF autorizou hoje buscas e apreensões em investigação sobre desvio de emendas. O repórter Diego Brião é quem traz as informações. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou a Polícia Federal a deflagrar, nesta terça-feira, dia 8, uma operação de busca e apreensão contra um deputado federal e outros 5 investigados. Segundo informa o STF, os mandados foram cumpridos no Distrito Federal e no estado do Ceará. A investigação, que tramita sob sigilo, apura o desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares e fraudes em licitações envolvendo municípios cearenses. Com aval da Procuradoria-Geral da República, o ministro também autorizou o acesso aos dados telemáticos de celulares apreendidos e o bloqueio de ativos financeiros no total de 54 milhões de reais. Os valores pertencem a pessoas físicas e jurídicas investigadas. Além disso, Gilmar Mendes determinou o compartilhamento integral das provas com a Controladoria Geral da União, a CGU, para a eventual responsabilização administrativa dos agentes públicos envolvidos. O ministro autorizou ainda a abertura de uma investigação específica para apurar de forma aprofundada a possível participação de autoridades com foro privilegiado na destinação e execução ilícitas de emendas parlamentares. Da agência Rádio Web, Diego Brião.
E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a lei da meia entrada não pode ser imposta aos parques aquáticos. O colegiado negou o pedido do Ministério Público Federal para impor a um parque de Fortaleza a obrigação de assegurar a estudantes o pagamento da metade do valor no ingresso. O MPF ajuizou a ação pública para obrigar o estabelecimento a cumprir a lei, alegando que os eventos mencionados nela não excluem as atividades desenvolvidas em local fixo e de forma permanente. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente esse pedido do Ministério Público Federal. O relator do recurso do MPF no STJ, ministro Humberto Martins, explicou que a lei assegura aos estudantes o acesso pela metade do preço do ingresso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses, além de eventos educativos, esportivos, de lazer e também de entretenimento em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares. Para o ministro, a lei indicou taxativamente os locais nos quais o benefício é aplicável. Isso não inclui os parques de diversões, como, por exemplo, o parque aquático. A atividade prestada pelos parques, verificou, é de lazer e de entretenimento, contudo, não pode ser enquadrada como evento por não ter caráter esporádico ou transitório. Agora são 6h21. No próximo bloco, STJ decide sobre suspensão da exigência do crédito não tributário. E no mês em que a lei completa 10 anos de direito ao Estatuto das Pessoas com Deficiência, o STF tem decisões que garantem mais inclusão e também igualdade de direitos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Radar da Justiça. E neste mês de julho, em que o Estatuto da Pessoa com Deficiência completa 10 anos, o STF reforça ainda mais direitos das pessoas com deficiência por meio de decisões que garantem a inclusão e a igualdade. Os detalhes com a repórter Karina Chagas. Diversas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reforçado a importância da acessibilidade e da promoção de um ambiente mais inclusivo para todos. Entre os processos de maior destaque sobre o tema está a ação direta de inconstitucionalidade, em que o plenário decidiu que escolas particulares devem cumprir normas do Estatuto que as obrigam a inserir pessoas com deficiência no ensino regular e fazer as adaptações necessárias sem repassar custos às mensalidades e matrículas. Na educação, o plenário também invalidou a lei do Amapá, que criava condições para o reconhecimento de deficiência de estudantes da rede pública e exigia comprovação por laudo médico para o recebimento dos benefícios. A Corte entendeu que a norma, embora priorizasse pessoas com deficiência em escolas públicas do Amapá, próximas à residência, criou conceitos e condições que afrontam a Constituição Federal. Também concluiu que a lei poderia fixar prazo razoável para a adaptação das escolas, mas não excluí-las do dever de prestar uma educação inclusiva. No último domingo, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência completou 10 anos. Foi sancionada em julho de 2015 pela então presidente Dilma Rousseff, a Lei 13.146, com o objetivo de assegurar e promover em condições de igualdade os direitos e a liberdade fundamental das pessoas com deficiência, visando a inclusão social e o pleno exercício da cidadania. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. Página de repetitivos inclui julgados sobre a suspensão da exigência de crédito não tributário. O repórter Diego Breão está de volta com as informações. A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, atualizou a base de dados de repetitivos e incidentes de assunção de competência anotados. Foram incluídas informações a respeito do julgamento dos recursos especiais classificados no ramo do direito administrativo no assunto crédito não tributário. Os acórdãos estabelecem a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário pelo oferecimento de fiança bancária ou de seguro-garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito acrescido de 30%. A página de precedentes qualificados do STJ traz informações atualizadas relacionadas à tramitação,
como afetação, desafetação e suspensão de processos, permitindo pesquisas sobre recursos repetitivos, controvérsias, incidentes de assunção de competência, suspensões em incidente de resolução de demandas repetitivas e pedidos de uniformização de interpretação de lei por palavras-chave e vários outros critérios. A página Repetitivos e Incidentes de Assunção de Competência Anotados disponibiliza os acórdãos já publicados, organizando-os de acordo com o ramo do direito e por assuntos específicos. Da agência Rádio Web, Diego Obrião. 6h27 a seguir, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Tribunal Fluminense aborda em projeto discriminação racial. Destaque de Cid Marcos. Em julho de 1951, Getúlio Vargas promulgou a lei que proibiu a discriminação racial no Brasil. Em atenção à data, o novo episódio do projeto Quem Sente na Pele dos Comitês de Promoção da Igualdade de Gênero e de Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral, Sexual e da Discriminação traz relatos de pessoas que já sofreram discriminação pela cor da pele. O projeto busca promover a conscientização e a empatia ao compartilhar experiências. Justiça do Amapá combate o subregistro e garante direitos à população. Mércia Lívia. De acordo com o IBGE, cerca de 3 milhões de brasileiros não possuem certidão de nascimento. O número representa 2,59% da população do Brasil. O Tribunal de Justiça do Amapá, por meio do programa Registre-se, atua fortemente para mudar essa realidade. Crianças, jovens e adultos que nunca foram registrados vivem sem acesso a acessos básicos como saúde, educação, assistência social e emissão de documentos oficiais. Para enfrentar este problema, o TJAP desenvolve ações voltadas à erradicação do subregistro por meio da campanha Registre-se, promovida nacionalmente pelo CNJ. Judiciário e Executivo do Distrito Federal assinam termo de cooperação para solucionar conflitos fundiários. Destaque de Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Governo do Distrito Federal assinaram termo de cooperação técnica para a consolidação da política judiciária de reorientação do modelo de tratamento dos conflitos fundiários coletivos. Um dos objetivos do acordo é incentivar o diálogo e a construção de instrumentos que viabilizem soluções mediadas nas ações que envolvam tanto despejo quanto reintegração de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de população vulneráveis que estejam na área urbana ou rural. São 6h30. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.